Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode se assentar, fique à vontade em nome de Jesus, assim bem como também os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade que nos é dada agora, nos dando a oportunidade de chegar até a sua casa através da palavra de Deus, através do programa A Hora da Graça. Você que nos acompanha também pelo YouTube, seja abençoado. Vamos abrir, gente, a nossa Bíblia em Atos 9, o versículo é o 1, Atos capítulo 9, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo é o número 1. O inimigo tem trabalhado, tem agido em muitas famílias, tentando colocar um desânimo naquele que crê, naqueles que acreditam na palavra. Eu creio na palavra, você crê na palavra? Eu creio que a palavra é verdade, eu creio que a palavra ela nos norteia, nos fortalece, nos ajuda. Mas o inimigo ele tem feito de tudo para que os nossos ouvidos eles fiquem tapados, a ponto de que não ouçamos, não consigamos entender a palavra de Deus. E algumas pessoas, por terem passado tempos difíceis ou por estar vivendo com familiares que têm uma dificuldade para libertar-se de seja qual for o problema, seja ele físico, seja espiritual, seja um vício, talvez muitas pessoas desistam por não verem uma esperança, por não verem que estas pessoas a quais nós buscamos por elas, que elas parecem nunca mudar. E isso vai provocando um desânimo no nosso coração, que até aqueles que são de Deus, eu digo não no sentido, eu não quero que você compreenda só um pastor, um obreiro, aqueles que fazem a obra, no sentido da nomenclatura dada para alguém que exerce alguma função, mas para todo aquele que é de Jesus. Vai vindo um certo desânimo, uma certa tristeza, uma certa amargura, que nós achamos que esse problema será eterno. E esse problema, ele não é eterno. Você pode falar comigo? Sempre há solução em Cristo. Sempre há solução. Em Cristo, a pessoa mais perdida, a mais perturbada, a mais problemática, posso assim dizer, não só no sentido de problemas naturais, às vezes tem algumas intrigas, alguns problemas, mas aquelas pessoas que são perseguidoras, aquelas pessoas maldosas, e aos olhos humanos não tem o que ser feito, e até aqueles que creem na palavra vão aos poucos desanimando, desistindo, e não é esse o caso daquele que confia no Senhor. Essa palavra que eu vou ministrar com vocês agora é talvez uma das conversões mais lindas que a Bíblia mostra. A transformação mais linda que a Bíblia nos ensina de uma pessoa que ela, por mais que ela tenha cometido tantas falhas, o momento do encontro com Jesus há um quebrantamento tão poderoso e tão profundo, tão forte, que não há quem resista. E existem pessoas que estão passando por certa situação, você que me assiste da sua casa, você não acredita na mudança dessa pessoa, mas Jesus acredita. Amém, Jesus? Se ele não escuta você, se ela não escuta você, você pode ter certeza que eles vão escutar Jesus. Amém? Pode parecer impossível, mas o próprio livro de Lucas diz, 1:37, o impossível para os homens é possível para Deus. O apóstolo Paulo, aqui agora conhecido como Saulo de Tarso, nós sabemos que o Senhor o passa a chamá-lo de Paulo depois da conversão. Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele tinha comandado tropas, inimigos, pessoas religiosas da época, com a intenção de matar todos os cristãos. E se você tem acompanhado, até quem acompanha em casa também, o pastor tem transmitido os cultos da igreja, eu falei domingo sobre Estevão,
o primeiro mártir, né? Ele que entregou a sua vida em nome do Senhor, entregando a sua vida por amor à obra de Deus, por amor a Cristo. O Saulo de Tarso, logo após a morte de Estevão, eu creio que foi um mandado de próprio Saulo, de ter mandado, enviou aqueles homens a apedrejar o Estevão, que logo após terem matado o Estevão, eles pegam as vestes do Estevão e colocam aos pés do Saulo, né? Dá a interpretar-se que o próprio Saulo tinha enviado, né? Para que matasse aquele homem chamado Estevão. Então esse rapaz, jovem Saulo, ele respirava a ira, ele respirava aquele desejo de morte de pessoas. Ele era aquela pessoa chamada, hoje chama-se muito isso de intolerância. Ele não tolerava a fé cristã, a fé daqueles que criam em Cristo Jesus. Ele não tolerava. E por ele não tolerar essas pessoas, ele começou conspirações para matar as pessoas que andavam com Jesus, porque ele achava que somente Moisés estava certo, que a lei estava correta, e infelizmente Jesus era como se fosse um embusteiro, como se fosse um mentiroso, como se fosse alguém que tivesse vindo para zombar, né, daqueles que criam na lei de Moisés. Olhando por esse lado, você talvez pode encarar nos dias de hoje até que nem tanto no Brasil, mas em outro tempo, os evangélicos, né, aqueles cognominados evangélicos porque são cristãos, aqueles que andam com Cristo, creem, né, no Espírito Santo, estes sofreram antigamente muitas represárias. Alguém é desse tempo do evangelho? Que se falasse que era cristão, era uma briga. Né? No nosso país, no Brasil, há uma religião, até na verdade a predominante, que é chamada Igreja Católica, e se você, por exemplo, antigamente algumas famílias até negavam, né, o parentesco com alguém que se convertesse a Cristo, que realmente vivesse para Jesus, que declarasse o Evangelho como a bandeira da sua vida. Então veja que sempre existiram essas situações, essas intolerâncias ao que diz respeito à religião, à fé que a gente emprega. E se hoje a gente for olhar por esse lado, nós passamos por um tempo em que nós estamos percebendo que nossas crianças estão sendo treinadas desde muito pequenininhas a não olharem para a palavra de Deus. E eu vou mostrar um pouquinho mais, já falo mais do assunto. Vamos no versículo 1 que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquelas seitas. Eles chamavam os cristãos de seita, quer homens, quer mulheres. Os conduzisse então presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E seguindo-a pela mão, o conduziram até Damasco. O que aconteceu aqui? O Saulo de Tarso, ele já naquela ira, naquele desejo de continuar matando cristãos, de dificultar a vida do cristianismo, né, na terra, lembrando que aqui Jesus já tinha morrido na cruz e ressuscitado, e agora este homem chamado Saulo, ele chega até os maiorais daquela época e pede: olha, nós queremos uma carta para onde nós andarmos, onde nós caminharmos nessa terra de Israel, se encontrarmos alguém, tanto homem ou mulher, que fale em nome de Jesus, nós iremos prendê-los e até matá-los.
E eles recebem essa carta. Olha a maldade. Graças a Deus no Brasil não tem isso. Espero nunca ter, né? As coisas, segundo a palavra, se encaminham para que em todos os lugares haja esse tipo de perseguição, até no nosso país, que é um país laico, que tem liberdade para você buscar aquilo que você achar melhor. Mas existem países, por exemplo, que é totalmente fechado para o evangelho. Se falar de Jesus é pena de morte, praça pública, é coisa seríssima. E ele recebendo esse aval, essa carta disponibilizada pelos os líderes, olha aqui, pastor, entre aspas, os líderes da igreja, esses sacerdotes que estavam à frente dos trabalhos no templo, eles dão aval para que o trabalho do evangelho parasse. E então o Paulo sai com essa carta na mão. E entenda, o Saulo, jovem, ele respirava a ira no seu coração. Ele respirava o desejo de matar os cristãos. Eu quero só comentar um pouco aqui sobre isso, a história é bem conhecida, mas analise para você ver como que é difícil. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, quando você fala de Jesus para uma pessoa que você ama, para um familiar, para alguém da tua família, quando você fala de Jesus para alguém que você talvez trabalhe com ela, uma pessoa que você tenha convivência, e eu acredito que todos já tiveram a triste, eu talvez não diga experiência, vou dizer assim, a triste experiência de tentar ensinar uma pessoa que andar com Jesus é melhor. De estar com Jesus é infinitamente melhor. É o que o Paulo disse, estar em Cristo é muito melhor. Você consegue olhar, quando você está em Cristo, você começa a olhar para os erros de quem? Para quais erros você olha? Para qual erro a gente olha, meu Deus do céu? A gente olha para nós, a gente começa a olhar para nós, a gente começa a pensar nas nossas atitudes, começamos a tomar uma postura de alguém que anda realmente pela fé. E se olhamos nesse sentido, vemos que o Evangelho faz que nós sejamos pessoas mais sensatas, o Evangelho faz com que nós sejamos pessoas que pensem antes de tomar uma atitude, pessoas que vão, antes de você talvez falar, você vai pensar para que aquela palavra não possa machucar você mesmo, e assim por diante. Então, quando o Evangelho ele é pregado aos corações, muitas pessoas vão recusar a palavra. E por que elas vão recusar a palavra? Porque elas ainda respiram o desejo de morte, ou até mesmo a intolerância que eles têm para aquela pessoa que acha que é Jesus o Salvador. Eles achavam que Moisés era, como dizia, era o bom da boca. Era ele que mandava no negócio. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio trazendo essa controvérsia para aqueles homens que eram religiosos, mas eles não tinham Deus no coração. Então tem pessoas que você vai falar assim, você tem que ir para a igreja, tem que buscar Deus, tem que aprender a palavra, você não pode se afastar. Você vai falar isso para ela fala que Deus está onde? Quem já teve essa experiência? É uma experiência ruim, é bom esse confronto para você crescer na fé. Mas você fala, você mostra, e a pessoa que está passando por aquela situação, ela enxerga isso, ela percebe que ela está errada. Ela nota que está errada, ela não percebe. Ela é como se estivesse cega, ela não percebe as coisas que faz, e o que faz ainda acha que é o certo, e não tem quem faça essa pessoa mudar de atitude. Talvez seja o caso de alguns que vocês passem com filhos, com marido, com esposa, com irmãos, tio, tia, avô, vó, e aí por diante vai. Pessoas que você sabe que tem tudo, é trabalhador, é esforçado, é dedicado, sabe? Aquela pessoa que você fala, puxa, esse seria um grande cristão, uma grande cristã. Mas é aquela pessoa que vive refugando, que não se entrega de verdade para Jesus. E trazendo mais uma vez aqui a menção, o jovem Saulo. Lembre, irmãos, que o Saulo, se você, por exemplo, estudar um pouquinho das cartas do Paulo, ele agora convertido, o apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, ele descreve, ele mostra, ele até pelo linguajar, a maneira de ele pronunciar, nós notamos que ele tinha conhecimento. Ele mesmo falou, ele era judeu de judeus, ele era conhecido, ele entendia da palavra. Ele era um homem, se você procurar um pouquinho sobre
os hebreus, vamos dizer assim, a história dos hebreus, eles tinham um cuidado de até dominar tão bem a lei, que eles até, na verdade, eles gravavam, eles memorizavam a lei aonde? Na mente. Eles tinham a lei do começo ao fim, do fim ao começo. Eles eram estudiosos assíduos da lei. Eles procuravam realmente estar na lei, guardar exatamente de acordo com o que a Torá dizia, a lei de Moisés. E esse rapaz cresceu, e se você for mais um pouquinho adiante, lá em Corinto ele fala que ele também, o apóstolo Paulo, falava várias línguas. Ele era um homem muito entendido. Ele aprendeu isso desde criança. Você percebeu a dificuldade que há de talvez tirar de dentro de um jovem ali, dos seus 15, 16 anos, aquele extremismo de machismo que um pai às vezes ensina em casa? Você já deve ter visto coisa do tipo, ou até o contrário, né? Eu estou usando aqui de um termo. Essa semana que passou, eu estava com o Isaac, meu piazinho mais novo, meu menino, e ele estava com o celular assistindo um vídeo no YouTube. Ele gosta de assistir os desenhos que tem dinossauro. Ele estava assistindo o dinossauro dele, cantando uma musiquinha. Daqui a pouco ele vem e fala, pai, ó, e ele vem assim, né, dançandinho, né, com o celular na mão, né, ó pai. E eu falei assim, o que é isso, rapaz? E estava o dinossauro dançando na tela do celular, e a música que passava, que estava tocando para o dinossauro que estava ali dançando, era uma música de um funk bem pesado, falando palavras de orgia bem pesada. Eu falei, mas o que é isso aqui, Jesus? No local onde que era para ter só assuntos infantis, vai alguém lá e coloca um negócio que é para criança e coloca um áudio de uma coisa suja. Você pode perceber outra coisa. Onde que as pessoas estão tentando mudar as crianças? Você talvez ouviu isso aí, já é um assunto meio antigo, já ouvido no Brasil, que querem colocar como algo que seja na grade curricular das crianças, aprender certas coisas fora de tempo, fora da hora, que não é o tempo certo de ensinar. Vocês já devem ter ouvido isso aí, né? Por que você acha que querem fazer isso com as crianças? Por que querem colocar desde criancinha, desde bem pequenininho, essas ideias, colocar isso dentro da mente deles? Por que não falam isso para os velhos? Por que não falam isso para os idosos? Por que não falam isso para os maduros? Por que não falam isso para casais? Por que todo marketing é voltado para a criança? A maioria deles, né? Não estou dizendo que seja generalizando. Mas por que se volta à criança? Porque o futuro vai ser quem? E aí eles vão dominar e fazer o que eles? Como que foi o ensinamento do apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso? Qual que era o ensinamento? Os cristãos não prestam. Os cristãos são seita. Olha, seita, irmão, é uma coisa diabólica. E eles chamam os cristãos de seita. E o que o Paulo falava? Olha, nós queremos pegar todos dessa seita e matar eles. Eles aprenderam do jeito errado. E quando se aprende do jeito errado, até formar no coração da pessoa, até se ensinar o evangelho, até a pessoa se desprender daquilo que aprendeu errado, leva um tempo. E o Saulo agora, com a carta na mão, dando a ele a prerrogativa de que ele pode agora matar quem ele quiser, prender quem ele quiser, aí vem Jesus, porque existem situações que, se não for do modo espiritual, se não for a intervenção divina, irmãos, nós estamos perdidos. Se não fosse o Senhor Jesus intervir por certas causas, nós não teríamos mais nem direito de ir para uma igreja, se você quer saber. Aí você veja, irmãos, que coisa séria. Quando o Saulo está indo a caminho para encontrar os cristãos, e ele sanguinário, jovem, sanguinário, querendo matar cristão. Aí vem ali um resplendor de glória, diga graças a Deus. Vem Jesus e para de frente dele e fala, Paulo, eu estou aqui com o Paulo na cabeça, mas é o mesmo, tá? Saulo ou Paulo é a mesma coisa. Ele fala, Saulo, Saulo, duro para você, meu amigo, é ficar dando murro em ponta de faca. Pare e analise agora, em um minutinho, pense numa pessoa que você sabe que ela vive dando murro em ponta de faca. Ela sabe que precisa de Jesus, ela sabe que deveria te escutar. Ela sabe que deveria fazer aquilo que você está apresentando pela palavra, um bom conselho, um conselho do evangelho, mas ela não escuta. Aí a gente vai desanimando, a gente vai desistindo. Se você olhar aqui, irmãos, o agir de Deus,
o agir do Senhor, o agir do Espírito Santo, não é como o nosso. O Senhor não é carne. O Senhor não retém ódio de ninguém. Diga graças a Deus, né? Ainda bem que o Senhor não guarda a mágoa da gente. Porque o Saulo, ele era um homem que, vamos falar a verdade, gente, olha, esse homem é mau. Esse homem é um homem errante. Só que, no entanto, quando Jesus chega até ele, ele se curva. A Bíblia fala que tinha mais pessoas à sua volta. Eu quero que fique bem claro o que eu vou te falar. Você vem para um culto, talvez você está em casa acompanhando essa mensagem, você ouve a palavra e várias pessoas estão ouvindo aquela palavra. Mas sabe aquela palavra que você já deve ter ouvido o crente falar assim, ó, essa palavra foi para mim. Alguém já falou isso algum dia? Lá para você não falou para ninguém, mas lá, isso foi para mim. Isso aqui, eu precisava ouvir, isso aqui era o que eu precisava. Tinha mais pessoas junto com o Saulo, e o interesse desses que estavam com o Saulo era fazer o quê? Matar também, estava junto. É aquele ditado, me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Esses que estavam com o Saulo também tinham o mesmo interesse. Apoiar a causa a qual o Saulo também apoiava. Irmãos, e vamos falar a verdade, irmãos. Sabe aquela pessoa que você chama, vou para a igreja, a pessoa vai para a igreja. Ah, meu filho falou que vai para a igreja comigo, vai ser uma bênção. Aí vem aquele bando de amigos, não, vamos para a cervejada, não, vamos não sei para onde, vamos não sei para aquele lugar. Aí você fala, diabo maldito. Veio enganar meu filho, veio enganar meu marido, veio enganar minha esposa aqui. Veio tirar a atenção que ele até disse que ia, agora esse diabo maldito apareceu. Irmãos, para fazer a coisa errada, sempre vai aparecer gente. Sempre. E quando eles estão aqui acompanhando essa caminhada junto com Paulo, a Bíblia fala bem claro que o Saulo via a Cristo. O Saulo conseguia entender a voz de Cristo. E os demais não entendiam. E isso me chamou muita atenção, porque existem momentos que Deus vai falar com você. E não quer dizer que Deus não possa falar com todo mundo aqui hoje, amém? Não estou limitando o Espírito Santo, misericórdia. Não entenda assim, Deus ele quer falar com quem ele quiser, e quando ele quiser, e a hora que ele quiser, e como ele quiser, e através de quem ele quiser. Se ele fala através de uma mula, eu acho que ele pode usar essa mula para falar com você. Amém, gente? Né? Se ele usava a boca da mula lá com o Balaão, ele pode usar essa mula aqui na frente de vocês. Sabe por que eu digo para vocês isso? Porque, irmãos, a gente quer que as pessoas ajam, elas se convertam do jeito que a gente quer. Veja que conversão mais doida, né? Porque o próprio Jesus vai até essa pessoa. O Senhor é Deus, irmão, para poder tocar uma pessoa que está lá na prostituição agora e sair dessa vida. Através de uma oração sua, amém? Um que está no tráfico, um que está na droga, um que está no lesbianismo, homossexualismo, alguém que está na prática de roubo, alguém que está na prática de afanar, de levar aquilo que não é dele. Jesus pode tocar. Você já deve ter ouvido várias histórias dessa. Ah, pastor, veio me roubar. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu lembro do missionário contando um testemunho. Esses dias ele contava no Show da Fé, ele falava, né? A irmã dando testemunho na igreja, isso já tem bastante tempo, era no tempo que era no cinema ainda, a igreja tinha só o cinema ainda naquele período, onde era realizado os cultos. E ele falou que a irmã chegou assim, pastor, ele veio me roubar. Mas na hora que eu abaixei, que ele estava com a chave que o missionário tinha consagrado, uma chave que estava consagrada, ungida, ela estava fechando o estabelecimento dela. A hora que ela se abaixou para fechar a porta do estabelecimento, a hora que ela levantou, o ladrão colocou a arma na cabeça dela. Aí a hora que ela levantou, ele falou assim, dá essa chave. Aí ela deu a chave na mão dele. Aí o ladrão, que isso, minha senhora, que isso? E saiu correndo. Ah, pastor, isso é história para boi dormir. Ah, irmão, se o boi dormiu, eu não sei, mas eu creio. Eu creio que Jesus age quando a gente tem fé. Quando a gente tem o coração ligado na palavra de Deus. Há uma unção de Deus sobre a nossa vida. Amém, Jesus? A Bíblia diz que contra a casa de Jacó não vale encantamento. A Bíblia fala, irmão, contra aqueles que são filhos de Deus, o diabo não toca. Diga graças a Deus, o diabo não tem esse poder. Irmãos, se o Saulo continuasse, irmão, ele ia fazer um estrago. Ele ia matar todos os apóstolos. Só que Jesus chega e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, a luta que você está levantando-se contra esse povo não é contra eles, você se levantou contra mim, você está lutando contra mim. Então, quando alguém nega
a Cristo, quando alguém da tua família talvez está irredutível ao que diz respeito ao Evangelho, não se chateie, porque um dia ela vai se render a Cristo. Ela não se rende a você, ela não se dobra diante de você, mas ela vai ter que se dobrar diante de Cristo, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, toda língua confessará e toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todos. Não vai ter um, por bem ou por mal, querendo ou não querendo. A Bíblia fala, irmãos, que os demônios ouvem o nome de Jesus e estremecem. Irmãos, há pessoas que elas, muitas vezes, elas podem ser as mais duronas. Irmãos, olhando nesse sentido, esse homem aqui era pior que o Caifás. Quem lembra do Caifás? Lembra dele? Você lembra o que ele cometeu ou não? Lembra o que ele fez? A tragédia que ele fez? Ele que induziu todo aquele povo, todos aqueles sacerdotes, todos aqueles fariseus a pregarem Jesus na cruz. Irmão, esse rapaz aqui seria 10 vezes pior que o Caifás. Só que a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabundará a graça. Eu não sei por quem você veio orar aqui hoje. Talvez você veio orar pelo teu casamento, e isso é uma bênção. Talvez você veio orar por um irmão, pela mãe, pelo pai, pelo teu esposo, pelo teu marido, pela tua esposa. Você veio orar por alguém que você fala, puxa, essa pessoa tem tudo para ser uma bênção, porque, irmão, olha quanta sabedoria tem o Pedro, irmão. Perdão, de novo, Saulo de Tarso, Jesus. Quanto conhecimento tem esse homem, quanta sabedoria tem esse homem agregaria muito ao Evangelho. Tem muita gente, irmão, que está escondendo-se, que teria condições de fazer muito mais para a obra, mas só pensa em si mesmo. Veja, irmãos, que a conversão do Saulo não foi o Pedro, não foi o João que foi lá pregar para eles, não foi lá o Tiago pregar para eles, não foi ninguém. Sabe quem foi lá ganhar ele? Foi Jesus. Então nós temos que crer, irmão, que nossa oração desperta Jesus a ir lá tocar o filho, a ir lá tocar a filha, o irmão. Amém, Jesus? Nós temos que crer. Só que quando Jesus fala essas palavras para ele, dizendo, olha, você tá louco, Paulo. Você está contra mim. Você está dando murro em ponta de faca. E isso tudo me faz chamar a atenção de que o pastor da época aqui que o Senhor vai mandar enviar até o Saulo, que o Senhor fala, vai naquele lugar, na rua chamada direita, espera naquela casa, lá vai um homem de Deus que vai orar por você e você vai voltar a enxergar. Tem pessoas que elas só vão voltar a enxergar se você continuar acreditando. Vou mostrar para você, versículo de número 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, leia comigo agora, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder para que possa também dos principais dos sacerdotes prender todos os que invocam teu nome. Gente, quando o Ananias recebe a carga de você vai lá libertar o Saulo, você vai ajudar o Saulo está cego. Irmãos, quando você recebe a missão de levar alguém no UPA, é fácil. É ou não é fácil? Alguém já levou alguém no UPA? Já foi? Já no pronto-socorro alguma vez? Foi no hospital? É fácil pegar alguém, está doente, eu vou levar no UPA. Irmãos, ele recebeu a função de ir até esse homem, colocar a mão na cabeça dele e falar assim, você está curado. Só que no coração dele, tinha o que, irmão? O que tinha no coração do Ananias? Esse homem é mau. Esse homem mata pessoas. Ele tinha um ressentimento contra aquele homem, porque aquele homem realmente era um homem mau. Mas Jesus, ele fala essas palavras para ele, vai, porque ele está orando. Diga graças a Deus.
Ele está orando. Ele está meditando agora. Ele está buscando a Deus nesse momento. E numa visão eu dei para ele que ele viria um homem chamado Ananias. Quem é o Ananias? Quem está ouvindo a palavra. Ele está ouvindo o Senhor falar. Seja o Ananias agora que escuta a palavra, amém? Não seja o Ananias que critica. E ele levanta a sua cabeça e fala, mas espera aí, o senhor quer que eu vá cuidar de um homem que é mau, que tem carta para me matar? Eu vou lá, vou ajudar ele, ele vai me matar depois? Aí Jesus fala, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, mal sabia Ananias que ele estava indo nessa caminhada agora para libertar o Saulo daquela cegueira espiritual, libertar o homem que ganharia praticamente mais da metade dos cristãos da época dele. Ele não sabia disso. Assim como, por exemplo, eu com alegria, eu sempre falo isso e falo de boca cheia, eu nunca me imaginei pregando a palavra, nunca me imaginei dentro de uma igreja falando de Jesus, cuidando do povo de Deus. Mas um dia o Senhor trouxe a palavra ao meu coração e aquilo bateu lá dentro da minha alma. Aquilo mexeu comigo. E eu creio que isso que aconteceu com você, o dia que você desceu as águas, o dia que você entendeu que você deveria também assumir essa chamada de Jesus. Lutar pela família é um fardo leve, né? É fácil lutar pela família, é ou não é? Não é fácil. Ainda que ninguém aceite, pastor, da minha família, os únicos cristãos somos nós. Sou eu, talvez, no caso de alguns. Mas ele está dizendo aqui, eu escolhi essa pessoa. E se ele, meu irmão, disse que ele escolheu, ele fala, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão, quem quer ganhar alma para Jesus, não tem que se preocupar com os problemas que virão. Você pode falar do nome de Jesus, ninguém aceita, mas ele diz, não se preocupa, você vai padecer por isso, mas quando essa pessoa bater de frente comigo, ela vai se quebrantar. Não é o pastor, não é a igreja que você vai, não é a denominação, e sim Jesus. O dia que essa pessoa topar de frente com Jesus, ela vai se quebrantar. Pode ser teu filho, pode ser tua filha, pode ser teu marido, pode ser quem quer que seja. O dia que Jesus decidir mudar a vida dessa pessoa, ele vai mudar. Ele vai transformar. E aí o 17 fala, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, olha como que ele chama ele de irmão agora, hein? O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos seus olhos o que, gente? Como se tivesse algumas escamas, e recuperou a vista. E logo que ele se levantou, ele foi? O que tem impedindo os olhos do Saulo, irmãos? O que impede muitas vezes a pessoa entender que aquele vício do cigarro vai matar ela? O que impede uma pessoa muitas vezes de ela enxergar que aquela bebida vai matar ela e acabar com o casamento dela? O que faz aquela pessoa mentir para o pai e para a mãe? O que faz? São essas escamas. Entenda que, irmão, não são escamas físicas, né? Algo natural, é algo espiritual. Sabe quando você percebe que a pessoa está cega, que ela não parece que está todo mundo vendo a coisa errada que a pessoa está fazendo, mas a única pessoa que não percebe é ela. Então, o problema do Paulo é que ele estava cego. Ele estava cego, ele não enxergava do modo correto. Talvez o teu irmão, teu marido, tua esposa, seu filho, ele não está enxergando do jeito certo, por isso que ele ainda não aceitou Jesus. Mas o primeiro encontro que ele teve com Jesus, já levou ele para orar. O primeiro encontro que ele teve com Jesus, já levou ele a obedecer, porque ele era um homem truculento. Ele chegou, eu quero carta para matar os crentes. Agora ele já faz o quê, irmão? Ele obedece a Deus, vai para aquele lugar, na rua chamada direita, vai na casa do Judas, vai na casa daquele homem lá, fica esperando que alguém vai lá orar por você. Já começou a obedecer, já baixou a guarda, já não está mais aquele durão de coração,
Já começou a entender que agora ele precisa de Jesus, ou é Jesus, ou é Jesus. Você pode notar que a maioria das pessoas que elas passam por uma fase bem ruim, perigos de morte, ou perigos de alguma coisa bem séria, a pessoa ela até fala assim, viu, você vai na igreja, ora por mim, viu, põe o nome no livro de oração lá para mim também. É ou não é assim? É assim, irmão. Quando Jesus, irmão, resolve tocar nessa pessoa, não há ninguém que suporte continuar duro, irmão. O coração vai amolecer, a pessoa vai se dobrar, mas é no tempo de quem? Jesus poderia ter impedido a morte de Estevão? Poderia ou não? Claro que sim. Se ele chegou depois da morte de Estevão, ele poderia ter chegado antes? Ele poderia ter chegado antes. Ele poderia ter vindo antes, mas as coisas funcionam do tempo de quem? No tempo de Deus. Eu vou mostrar uma coisa para você, eu não ia pregar isso hoje, eu já ia terminar aqui, mas eu vou rapidinho em 2 Coríntios. Vai comigo, por favor, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou começar no versículo 6. Enquanto você encontra aí, eu vou comentar uma coisa com você. Vocês se lembram naquela passagem em Êxodo 34? Não precisa você lembrar exatamente os versículos, mas só para você se lembrar. Você lembra quando Moisés subia ao monte, ele falava com Deus, Deus dava a direção, e a Bíblia fala que quando ele descia, o rosto dele brilhava. Lembra disso? Lembram, né? Então, só para a gente poder fazer uma menção aqui, para a gente entrar nesse estudo. Quando ele descia e o rosto dele brilhava, aquele brilho representava a presença de Deus. Significa o quê? Ele está com Deus. Irmãos, eu já tive oportunidades, e isso eu digo com alegria no meu coração, de expulsar demônios em nome de Jesus, que só por ele nós temos autoridade, de uma pessoa que estava com um semblante totalmente, sabe? Você olhar para a pessoa, aquela pessoa com ira, com ódio no coração, um semblante maldoso, você terminar a oração, a pessoa já ser outra pessoa. Outro semblante, parece que tirou uma pessoa morta e trouxe uma pessoa viva. Diga graças a Deus. Irmão, eu já tive essas oportunidades. Irmãos, no Velho Testamento, o Moisés subia no monte, falava com Deus e ele se enchia da glória de Deus. Mas quando chegava perto do povo, ele colocava um véu na cabeça para que ninguém se enchesse daquela glória. Irmãos, tem pessoas que elas querem tudo só para quem? Só para si. O Arão, vendo aquele brilho dele, aquela unção que estava sobre Moisés, ele pega o véu, cobre essa cabeça, Moisés, pelo amor de Deus, você está cheio da alegria de Deus no seu coração, guarda para você isso aí. Na antiga aliança, esse ato de estar com Deus não era para todos. Não era para todos. Irmão, o encontro com Deus, ele muda pessoas, diga amém. Ele muda, ele transforma, ele faz que as pessoas mudem da água para o vinho. Aí o Paulo fala aqui, agora o Paulo, convertido, homem de Deus, fala, o qual nos fez também capazes de sermos o que, gente? Ministros, dispenseiros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra faz o que com as pessoas? E o Espírito vivifica. O que o Paulo está dizendo? Olha, no tempo que eu vivia a letra somente, o que ele fazia com as pessoas? Quando ele vivia só a letra, o que ele fazia com as pessoas? Agora que ele vive em espírito, o que ele faz? Ele ganha almas, ele vive em espírito. Sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, sem Jesus, as pessoas só vivem a letra. Por isso tem pessoa que fala assim, não, pode beber só um pouquinho, só não pode ficar embriagada. Ela usa o quê? Ela usa a letra, mas ela não usa o Espírito. Ela não usa, ela não entende que aquilo ali que ela está fazendo é uma coisa que ela precisa aprofundar, ela precisa conhecer o que Deus quer. Ela usa a letra, ela leva a ferro e fogo a letra, mas quando é contra ela, daí não, aí não pode. Aí pode, né? É comigo. Então veja que o Paulo fala, agora que vivemos esse Novo Testamento, eu tenho o direito de ser o ministro desse Novo Testamento. Quem já aceitou Jesus, diga amém. O dia que você aceitou Jesus, que você batizou-se nas águas, você deixou o teu pecado para trás, aquele dia você tornou-se um ministro do Novo Testamento.
É o que a Bíblia está dizendo. O Paulo está dizendo, agora eu tenho esse direito de ser o ministro, de falar do que é novo, falar do Evangelho, porque essa palavra agora não mata, essa palavra traz vida. Essa palavra não mata, essa palavra traz vida. 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, você entende que aqui que é a lei, veio em glória, né? Muitos receberam com essa glória, esse respeito, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, aquela glória sobre Moisés era temporária, passava transitória. Ele subia, vinha cheio de unção, daqui a pouco ele tinha que subir de novo. Era transitório. Hoje nós vivemos a graça de Deus, que aonde você buscar, irmão, pode ser dos confins da terra, se você chamar pelo nome de Jesus, Ele vai te ouvir. Amém? Você pode estar na pior situação, na cama de um hospital, você está me assistindo agora em cima de um leito de hospital, se você clamar a Jesus aí em cima e dizer, eu te aceito como meu Salvador, Ele vai aí te resgatar, Ele vai tirar você dessa situação. Aí você veja que ele fala essas palavras, aquilo que Moisés mostrava, passava, depois ele tinha que voltar de novo, porém ele fala, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o Espírito Santo vive em quem? Lá no monte, irmão, no Monte Moriá, é lá que está, irmão? É lá a unção, se nós tivéssemos que ir até lá para pegar essa unção, estava perdido, né, irmão? Está meio cara a passagem para ir para lá, né? A gente tivesse que subir no Monte Horebe, será que é lá que está a unção de Deus? Ele está dizendo, essa unção do Espírito está em nós, em mim e você agora, nesse momento. É só você assumir isso. Ele está dizendo, então se naquele tempo que davam glória para aquilo que era passageiro, ainda mais agora que é em Espírito que eu posso viver o tempo todo, o quanto eu quiser. Aí ele diz, 9, porque o ministério da condenação foi glorioso, mas muito mais excederá a glória o ministério daquilo que é da justiça. Sabe o que ele quer dizer? A lei na mão do homem somente, sem uma justiça divina, a lei somente pela palavra, a letra da lei do Velho Testamento, era usado só para quem tinha poder. Os que tinham poder faziam o que queriam, eles faziam o que queriam e não eram julgados. Já os menores, qualquer coisa que eles fizessem, eles eram julgados pela lei. Já pelo Espírito, pela palavra, quem faz justiça é Deus. Deu para entender? A palavra então quer dizer que eu tenho que abolir o Velho Testamento, sim ou não? Não. Pelo contrário, a lei sempre foi válida, só que as pessoas aplicavam a lei para o outro, mas não para si. Deu para entender? Aí ele termina, prometo que eu termino agora. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e ele está falando porque ele entendia o que falava, ele era conhecedor dessa palavra, e até hoje, quando é lido Moisés, o Velho Testamento, a lei, o véu está posto sobre o coração deles, ou seja, é como se Cristo não tivesse morrido, como se o Espírito Santo não estivesse presente, mas quando se converterem ao Senhor, diga amém, então esse véu vai fazer o quê? Vai se tirar. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, existe o quê? Liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, mostrando a graça de Deus como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem crê, diga graças a Deus. Assim, irmãos, toda pessoa
que um dia viveu a abundância da dureza, o rigor, aquela pessoa rígida, não no sentido de levar as coisas a sério, mas aquela pessoa que muitas vezes ela coloca o fardo, como Jesus disse, você vai se lembrar, Jesus disse, vocês atam fardos pesados que nem com o dedo vocês conseguem empurrar, mas colocam sobre os outros. Jesus, ele agora, através do Paulo, fala, hoje nós somos ministros do Novo Testamento. E ele diz por qual motivo? Porque a partir do momento que aquilo que era transitório, que era só por um período e sumia, desvanecia, agora isso que permanece em nós, que é o Espírito Santo de Deus, isso que permanece é aquilo que será muito mais glorioso do que aquilo que foi no tempo da lei. O que ele quer dizer com isso? A minha família pode estar perdida, mas quando a manifestação da glória de Deus chegar, eles vão se converter. Eles vão se render. Mas não é ao pastor, não é a você, irmã, não é a você, pai, não é a você, mãe, não é a você, avô, avó, não é você, irmão. É você que crê no Senhor. Em espírito chegará o momento que toda língua vai confessar o nome do Senhor. E isso está incluso teu filho, tua filha, teu neto, teu bisneto, toda a tua família. Vão se dobrar diante de Deus. Eles podem recusar, mas o Senhor disse, ô Saulo, você quer continuar cego ou você quer enxergar? Qualquer um, irmão, desculpe a forma que eu vou falar, mas qualquer tolo que escute, você quer ficar cego ou quer enxergar? Você quer saber a verdade ou quer viver uma mentira? Pelo menos a grande maioria vai falar o quê? Eu quero a verdade, eu quero enxergar. Apesar de que muitos não querem. Mas aqueles que não querem, deixe que Jesus, mais cedo ou mais tarde, vai tocar essa pessoa. Então não se esqueça de Gálatas, tá? Que diz que nós não lutamos contra a carne e nem contra sangue. Ah, mas olha o jeito dele, pastor, olha o jeito dela. Não se preocupa. Na hora de Deus as coisas vão acontecer. Amém? Na hora certa. Ah, pastor, quanta coisa errada ele faz. É uma vergonha para a família. Não se preocupa. Aconteceu muita coisa ruim na vida do Saulo, mas houve tempo para restaurar o que estava perdido. Haverá tempo para restaurar aqueles que se perderam, porque ele disse, abundou o pecado, mas superabundará a graça. Vamos aplaudir Jesus. Meus amigos de casa, que Deus abençoe vocês, permaneçam no programa Hora da Graça e que Deus fale mais ao seu coração, tá bom? Tchau.